Bom, bom dia mais uma vez. Só lembrando, a prova de vocês vale 7 pontos, né? Vocês têm 3 pontos normais adicionais. Gostaria de avisar que quem for fazer a segunda chamada, e quem ficar de verificação final, é todo o nosso conteúdo, tá? Então, conteúdo de primeira avaliação e segunda avaliação para a segunda chamada e para a verificação final. Eu acredito que ninguém vai ficar de verificação final. Talvez segunda chamada sempre tem alguém que precisa faltar a prova, às vezes e tudo mais, tá? Outra orientação que eu faço a respeito da prova de vocês é o seguinte: a prova de vocês não tem pegadinha, tá? Ela é uma prova bem direta. Então, no caso de uma dúvida, não fiquem pensando, será que o professor Adilson ele quer armar alguma pra gente? Não existe isso, tá? São perguntas diretas e tudo o que cair na prova de vocês, eu vou ter dito em sala de aula, tá? Então, fazer aquela revisão vendo as aulas gravadas é muito importante, tão importante quanto ver os slides e propriamente dito estudar, tá bom? Então, vamos aqui compartilhar. Só um minuto. Vamos começar com o nosso slide sobre a formação da personalidade. Bom, pessoal, esse slide aqui foi um slide que a gente viu, né, logo no início do semestre. Ele fala um pouco sobre como funciona a identificação do jovem, do adolescente ou da criança, ou até mesmo do adulto, que tem algum problema que a gente precisa levar em consideração, e como esses problemas eles conseguem surgir, né? A maioria das vezes, nós precisamos entender, por exemplo, vocês, eu, uma criança e um adolescente, ele precisa entender quem é esta pessoa que, por exemplo, ela vê no espelho, né? Quem é o Tiago, quem é o Adilson. Por que que isso acontece? Porque todo indivíduo, ele precisa ter a sua identificação social. Vamos dar um exemplo. O que é que uma criança de 5 anos ela tem que fazer na vida dela? O que é que ela tem que fazer? O que é que ela faz com 5 anos de idade, Thiago? Diz aí. Hã? Ela brinca, ela convive em um ambiente harmonioso, familiar, ela tem direito a estudar. É certo uma criança de 5 anos estar trabalhando dentro de uma carvoaria? Não. Isso é o quê? Perda de identidade social. A gente pode talvez não perceber, mas a nossa identificação no meio, no grupo, ela é muito importante, né? Por quê? Porque ela agrega valores para nós. Então, por exemplo, uma criança, gente, quando ela está brincando, parece besteira, mas ela ganha lá no cemitério, ela não fica feliz? Ganhei! Vocês, quando estudam muito, tiram 10, vocês ficam felizes. Então, cada conquista em cada fase, ela é somativa. Ela ajuda no desenvolvimento. Então, provavelmente, quando vocês eram pequenos e os pais de vocês falavam: se tu sair de casa, tu vai apanhar. Isso te causava medo. Talvez hoje o que a tua mãe e teu pai falem: se tu fizer tal coisa, tu vai apanhar, não apanha nada, tu vai embora. Porque isso já não te afeta mais. Mas e por que isso é importante? Porque quando você é criança e você tem um pai e uma mãe que, por exemplo, não tem a concepção do que é a paternidade ou maternidade, não oferecem meios, não estou dizendo financeiros, estou falando de convivência, de boa convivência, isso acaba alterando a formação da personalidade do jovem, tá? E eu gostaria que vocês lembrassem de algo que eu falei para vocês nessa aula, que Freud dizia que as crianças são adultos em miniatura. Então, criança, ela às vezes é egoísta, criança às vezes tem inveja, criança às vezes tem raiva, ou seja, os sentimentos que adultos têm. E como é que a gente faz para entender isso? Ah, professora, ela é muito criança. Eu não vou conversar com ela sobre inveja agora. Ela é muito criança, eu não vou falar sobre isso, sobre aquilo. A nossa ideia não é essa. A nossa ideia é construir os valores desde jovem.
quem cria os nossos valores é a sociedade que a gente está. Por que eu digo isso? Porque agora você ensina uma coisa para uma criança de 10 anos que lá na Ásia ela aprende outra totalmente diferente. Então nós vamos entender que o que concentra, entre aspas, o que é certo e o que é errado nessa educação é o grupo social inserido. E não necessariamente, isso é errado, é certo. Vamos dar um exemplo, eu não sei se eu comentei isso com vocês nessa aula, mas é o seguinte, aqui no estado do Pará, há muitos anos atrás, inclusive, isso existe em um livro de um autor paraense, e provavelmente isso acontece até hoje, a menina, ela tinha a primeira relação sexual dela com o pai ou com o avô. Isso era um critério cultural que acontecia em algumas comunidades aqui no Pará. A gente, quando escuta isso, a gente fica logo o quê? Isso é abuso, isso é estupro, cara, tem que ser preso. Porém, existe uma diferença muito grande entre algumas características de cultura, não estou defendendo o que acontece, mas algumas características de cultura e o abuso sexual, né? Então, por exemplo, nessas comunidades, a menina tinha a primeira e era a única relação que ela tinha com o avô, com o pai. Isso nos assusta, porque isso é uma quebra dos paradigmas que nós temos sociais, porque a nossa sociedade é diferente da convivência deles. E isso é importante para a gente entender, porque nós temos o hábito de, quando estamos atendendo, estamos no nosso consultório de enfermagem, a gente olha para o nosso público de maneira preconceituosa. Olha esse pessoal, são ribeirinhos, não sabem nada, olha o que eles fazem. E a gente não pode olhar com um olhar de menos-valia. Nós temos que olhar com um olhar de respeito, entendendo que são diferentes, mas nem melhores e nem piores por causa disso. Tá? Aqui a gente tem uma primeira característica, gente, de adolescentes, adultos e crianças que estão sofrendo por algum agravo mental, alguma doença, né, psiquiátrica. E quais são esses primeiros exemplos que nós temos? O isolamento social e a dispersão, né? O que é o isolamento e o que é a dispersão? São características que habitualmente parecem ser iguais, mas são diferentes. O isolamento social é aquilo que acontece assim. Por exemplo, temos uma sala de aula, todo mundo está vindo normal. Vamos imaginar que vai ter um dia em que o Thiago não vem mais para aula. Lá em breves, né, ele joga a bola toda sexta-feira. Ele começa a não ir mais para a bola. Isso significa o quê? Ele está se isolando dos grupos sociais que ele trabalha. E eu te pergunto, por que ele se isola? Por que será que ele deixa de ir para a aula? Por que será que ele deixa de ir para a bola? Ou ele deixa de conviver com os amigos que tanto faziam ele ter risadas e tudo mais? Por que será que ele está fazendo isso? Sabe o que aconteceu? Chegou um momento onde as preocupações, o estresse ou outros fatores estressantes estão condicionando ele a ficar a maior parte do tempo triste, preocupado e ansioso. As relações interpessoais já não trazem prazer a ele. Ao contrário, o isolamento ele é uma característica que faz o indivíduo fazer o quê? Refletir muito mais sobre a sua vida, não é verdade? À noite, quando a gente está para dormir, a gente não pensa em tudo na vida, né? Mas qual é o problema disso em uma pessoa que está sofrendo de depressão? É que os pensamentos, muitas vezes, elas são de menos valia, são de tristeza, de preocupação, e isso vai se tornando, uma bola de neve. Cada vez mais ele vai se envolvendo mais nesses pensamentos e ele vai eliminando os outros. Isolamento, gente, é um sinal muito visível. O jovem, às vezes, ele tem um grupo onde ele faz inglês, vai para a escola, joga bola. Em uma semana, ele quer sair do inglês, ele não desce mais para jogar bola, ele era tão da rua, agora ele está só em casa. Isso é preocupante. Por que leva-se tanto tempo para os pais identificarem isso? Que os pais ainda têm uma noção daquela concepção. Não, ele está mudando, deve ser adolescência. Entenda uma coisa,
a nossa adolescência, a minha adolescência foi diferente da do Thiago, diferente da de vocês. E o pai, o responsável, ele precisa ter o maior número possível de informações para entender aquele momento. Não é porque a gente foi adolescente que a gente sabe como é a adolescência, né? Então, por exemplo, eu nunca vi uma adolescente ser abusada sexualmente, eu nunca tentaram um abuso contra mim, mas quem garante que a minha filha não vai passar por isso? Então a gente precisa entender que nós somos muito crus a isso. E a gente precisa envolver o jovem. Quanto maior for a proximidade da equipe de saúde dos pais, é melhor. Porém, o que é preciso a gente relembrar? De quem é a responsabilidade? De educação sexual, de orientação para a criança e adolescente. São dos pais. O enfermeiro não pode substituir essa função. A escola não pode substituir essa função, tá? Então isso é importante para se entender essa nossa dimensionalidade, tá bom? Dispersão é um pouco diferente do isolamento. A dispersão tem mais a ver também com o afastamento de pessoas. Por exemplo, nós estamos aqui na sala, todo mundo está sentado aqui. O Thiago chega, ele senta ali naquela ponta, né? Ah, vamos fazer um bolo aqui, né? Tá todo mundo aqui na sala de aula, vai ter o bolo de aniversário do professor Adilson. O Thiago vai embora, não tem prazer em participar. Isolamento, tá fora de todo mundo. Dispersão, maior dificuldade de conviver em ações mais grupais e coisas do tipo, tá? E aí nós vamos ter associado as características de medo, confusão, o surto, né? E o conter. Gente, o medo e a confusão podem ser causados por coisas muito pequenas. Se eu fosse perguntar para vocês o seguinte, a gente já fez essa pergunta. Do que vocês têm medo aqui na sala? Você tem medo de quê, querida? Tubarão? Aranha? E tu, Thiago? Altura? Beleza, vocês conseguem. Você, querida, tem medo de alguma coisa? Tem pelos outros, né? É de segurança, né? De proteção e tudo mais. E aí, gente, olha só que coisa interessante. Se a nossa amiga hoje ela apontou a coisa que veio na cabeça dela que é o maior medo, que é aranha, né? Se ela acordasse hoje e tivesse uma aranha do tamanho da minha mão em cima da cara dela, isso ia provavelmente traumatizá-la. Mas o que eu quero chamar a atenção de vocês não são esses medos. Mas já, então tá explicado, né? Mas olha, o medo que eu quero explicar para vocês não é necessariamente esse. O medo que eu quero explicar para vocês é a preocupação que ela gera o medo. Vocês já tiveram medo de não passar de semestre alguma vez? Não? Se hoje vocês estivessem na rua e assaltassem vocês e apontassem uma arma para a cabeça de vocês, vocês não iam ficar com medo de morrer? Por que eu digo isso? É porque o medo ele é muito instantâneo, dependendo do que acontece. Todos nós vivemos isso. Criança, adolescente e adulto. Vou contar um exemplo para vocês. Uma vez eu tive contato, não, eu conheci, na verdade, não foi profissionalmente, foi pessoalmente. Eu conheci uma moça que ela era filha única, até então ela já tem uma irmã, e a mãe dela, quando a menina estava na sala e a mãe dela estava na cozinha, a mãe dela não queria que a filha atrapalhasse ela na cozinha. Então, quando a filha estava indo para a cozinha, a mãe falava assim: Olha, não vem para cá, senão o bicho vai te pegar. Aí a menina corria pro sofá até chorar. Aí a menina queria ir pra rua. Olha, não vai pra rua, senão formiga vai te morder. Ai, sabe o que aconteceu, gente? Essa menina se tornou uma pessoa tão amedrontada, tão assim, que os colegas começaram a fazer chacota dela na escola. Entendeu? Aí eles ficavam tirando graça, tipo assim, jogavam nela, olha a caneta, aí a menina tomava um susto muito grande. Aí eu pergunto para vocês, o que criou essa situação? Medo excessivo, né? E quem criou esse medo excessivo? A própria mãe, né? E por que eu digo isso para vocês? Porque às vezes a gente não se policia com isso.
Eu já vi muitos pais fazendo isso. Não vai para a rua, senão vai passar um homem, vai te carregar no saco e vai te levar, né? Então, por exemplo, a minha mãe falou isso para mim muitas vezes, mas eu não estava nem aí, né? Eu não liguei. Mas tem criança que fica, viu um saco na rua, alguém segurando o saco, aí chora. Aí acontece aquelas situações que ninguém entende. Vê um senhor na rua e já chora. Mas o que foi que aconteceu? Pô, a mãe traumatizou a vida todinha, né? Então são situações que a gente precisa ter. Quer falar alguma coisa, Thiago? Não? O surto, gente, e o nosso conter, é preciso entender também que o surto ele é muito mais comum para a criança. A criança, como ainda tem o id, ego e superego em formação, são as estruturas da personalidade, ela tem uma maior facilidade de se ceder pelos instintos, pelo id, né? E aí, olha que coisa interessante. A gente falou sobre isso uma vez, vou relembrar vocês. Todos nós aqui nessa sala de aula, em casa, seja quem for, tem a possibilidade, a chance de surtar. O surto, ele é o acúmulo de pressão, de estresse, de algum sentimento negativo, onde você alcança seu limite e põe para fora, né? Isso pode acontecer com homens, mulheres, seja lá quem for. Por que que a gente surta? Vocês conseguem pensar? Por que que a gente surta? Por que que a gente escuta, e tem um momento em que tu chuta, quebra, manda para longe? Por que que isso acontece com a gente? Existe uma explicação muito simples para isso. A explicação disso é que as pessoas não estão conseguindo trabalhar com seus problemas, né? Por que que eu digo isso? Problema, ele só é um problema para quem vive. Se eu chegasse hoje pro Thiago e falasse, pô, Thiago, eu tô com um problema aqui na minha vida. Qual é o problema, professor? Eu tô na dúvida se eu compro um carro ou um barco. Aí o Thiago vai falar, porra, bom problema esse que o senhor tem, né? Aí o que é que ele tá falando? Ele tá desvalorizando o meu problema. Mas por que isso é um problema para mim? Ele não sabe. Mas eu tenho crise de ansiedade. Isso me afeta muito. Por que que eu digo isso para vocês? Porque tem gente que chega pra gente e fala, olha, eu tô enfrentando isso. Aí tem gente que adora falar o quê? Ah, amiga, isso não é nada. Isso é besteira. Se vocês fossem ver a dinâmica de um psicólogo ou de um psiquiatra, vocês vão perceber que ele não fala isso. Não existe desvalorização do problema. Existe ajuda para o enfrentamento do problema. Então, quando você às vezes tem um problema familiar com teu pai, teu marido, tua esposa, teu filho, sabe o que é que as pessoas adoram falar? Ó, deixa eu te dizer uma coisa. Deixa! O tempo vai resolver isso. Às vezes pode acontecer. Como às vezes o tempo ele pode fazer o quê? Estragar as situações. Né? Vocês viram o caso no jornal do neto que agrediu a avó dentro do elevador, né? Jogou água na cabeça dela. Ela tinha o apartamento dela, ainda pagava as contas, sustentava o neto e ainda agredia ela. Como foi que isso aconteceu, gente? Provavelmente um dia ele falou alguma coisa, ela fez o quê? Não, ele está estressado. Releva. Não, ele não está num dia legal. Releva. Isso foi fazendo o quê? Tomando uma dimensão maior. Violência doméstica é assim que acontece, né? Entre outros exemplos que nós temos. Sabe qual é a situação? Tiago hoje chegou para mim e falou, pessoal, Adilson é muito feio. Beleza, isso me atingiu. Sabe o que eu vou fazer? Tiago, pô, cara, por que tu falaste isso, bicho? Eu sei que eu sou feio, mas não fica falando, pô. E aí eu converso e trabalho o meu problema. Sabe por quê? Porque eu vou para casa, aí eu fico. Esse Tiago me chamou de feio, mas olha a cara dele, né? Até parece que ele é bonito. Aí quando for domingo, eu já falo. Ó, fulana, tu acredita que o Thiago falou isso? É um sacana mesmo, né? Eu fico fazendo o quê? Acumulando. Aí eu já não gosto dele, ele já não presta pra nada. Um dia, se ele abrir a boca e falar disso, cacete. Toma. Ou seja, eu preciso trabalhar o meu problema o mais rápido possível. As pessoas fazem isso? Não. O que mais tem a gente fala, não, amiga, deixa pra lá. Não, deixa. Isso vai, ó, envenenando todo mundo, tá? Essa imagem não é preciso a gente comentar agora para a prova, nem essa. Nós vamos direto para. Desculpa.
Só procurar aqui. Nós vamos agora falar sobre, oh meu Deus, isso aqui, né? Isso aqui, gente, são as estruturas ou fases de formação da personalidade, né? Então, gente, só um minuto, só ver se tem alguém esperando aqui, só desativar. Ah, não, tá desativado já. E aí, o que é que acontece? Nós precisamos entender, olhando para esse slide, a gente tem a fase oral, anal e fálica. Ela conserva, é conservada na criança dos 0 até os 3 anos de idade. Gente, grande parte da personalidade que nós temos hoje em dia, ela foi desenvolvida entre os 0 e 3 anos de idade, né? Ou seja, é difícil às vezes a gente acreditar nisso tudo, mas nós temos uma grande concentração de experiências nessa fase. Como, por exemplo, algumas tendências de depressão e esquizofrenia podem ocorrer no primeiro ano de idade. Criança quando chora e os pais não atendem. Criança quando é violentada com essa idade, ela pode hoje, com 20 anos de idade, não lembrar. Mas a personalidade, a mentalidade tem esse resquício gravado. Lembre-se que nem toda a nossa memória é acessível por nós, mas elas existem. Tanto que os traumas, muitas vezes, são cravados e nós não lembramos o porquê deles existirem, né? Diga. Tá. É, gente, e olha, tem coisas que a gente vive que são tão traumáticas até depois de adulto, que a gente ficou tão chateado com aquilo que a gente bloqueia e a gente não consegue lembrar, mesmo depois de adulto. E olha, isso daí é interessante que você falou, porque a gente habitualmente fala muito disso, né? Abuso sexual, abuso verbal, físico, mas a gente tem muita coisa que pode mexer com essa consideração, sabe? Eu vou dar um exemplo para vocês. Vocês já devem ter acompanhado nas redes sociais a vida do Whindersson Nunes, né? Aí a mulher se separou, foi morar com aquele cara e tal. Tá. O que é que o pessoal fala? Meu irmão, eu com tantos milhões, eu tava era com qualquer. Meu irmão, ele não quer qualquer mulher. Ele perdeu uma pessoa que ele gostava de uma forma talvez traumática. Aí ele falou um dia desse, se eu não me engano, que ele estava se sentindo mal, estava com depressão, um negócio assim. Aí tudo. Aí, Gambos, que um cara com tanto esse dinheiro tá com depressão. Gente, a maioria das pessoas condiciona isso porque nunca tiveram dinheiro. O dia que forem ricas, talvez elas comprem o que elas querem, mas talvez não alcancem o que elas querem, né? Então, por exemplo, é o que eu digo. A minha esposa, ela é arquiteta, eu costumo dar esse exemplo. Então, ela tem clientes que compram apartamentos de 1.400.000, 1,5 milhão, e que quando ela vai lá, falam para ela que estão tristes, são infelizes. E aí o que é que acontece? A gente também tem que parar de querer caracterizar e conceituar. Dinheiro é muito bom, claro que é bom. Você compra o que quiser, vai para onde quiser, mas, por exemplo, tu pode ter 1 bilhão de reais agora. Se o teu pai morrer hoje, se você tiver uma relação de muito carinho, isso vai anular a dor? Não. Tu vai sentir a falta, tu vai sentir a dor. Então isso nos mostra que tudo é muito relativo, gente. A gente não pode querer mensurar o problema. É que nem aquela situação. O Thiago, por exemplo, teve a primeira namorada. Brigou e aí acabou. Acabou a vida do Thiago. Meu Deus, o que eu vou fazer da minha vida? Aqui, essa mulher, melhor mulher de breves e tudo. E aí o que é que acontece? Tem gente que fala, tu vai arranjar muita mulher. Não é isso. Ele tem um problema dele. Ó, deixa eu te falar uma coisa.
essas coisas acontecem, Tiago, né? Você tem que tentar ponderar o que é o bom, o que é ruim, o que tem acontecido com vocês, porque às vezes nesses relacionamentos a gente fica um pouco cegueirado e não percebe alguns problemas. Mas eu vou te falar uma coisa, o que é que eu percebo? Que acontece isso, isso e isso, né? E tal, e tal, e tal. E tentar fazer ele refletir sobre a situação dele. Não dá pra eu chegar e falar, Tiago, essa mulher não presta mesmo. Nem conheço ela. Não tem gente que faz isso? Esse cara não deve prestar mesmo pra ter feito. Então não é assim, tá? É, os problemas mais presentes na fase adulta, que tem reflexo nessa fase de formação, são esquizofrenia, depressão, obsessão, o toque, histeria e transtorno bipolar. Vou dar um exemplo para vocês. Vamos falar dessa fase de 2 anos, obsessão e o toque. Vocês têm algum toque, alguma obsessão, algum transtorno obsessivo compulsivo? Vou dar um exemplo para vocês. Antigamente, mais ou menos isso. Quando eu morava com a minha mãe, eu tinha o hábito de que quando eu saía de casa, que não tinha ninguém em casa, eu chegava no portão, eu falava, será que eu desliguei a luz de casa todinhas? Aí eu voltava para ver se eu tinha desligado tudo. Parei com isso, né? Mas tem gente que sofre disso. Sai de um hotel, tem que voltar para ver se a luz está desligada. Quando vai de novo para mas será que eu fiz isso mesmo? Sabe, vira uma coisa um pouco doentia. A minha esposa está assistindo no Viva a reprise daquela novela Mulheres Apaixonadas, né? Aí de vez em quando eu assisto com ela. E eles mostram o caso da mulher, da Heloísa, que ela é transtornada pelo marido, né? Ela tem uma crise de ciúmes e tudo, ela não quer abandoná-lo de coisa nenhuma. Isso é uma obsessão. A obsessão ela é criada muitas vezes por uma fraqueza que nós vivemos em algum momento da vida. Qual seria o caso da Heloísa, por exemplo? Ela provavelmente teve um relacionamento de um cara que traiu ela de maneira desordenada, assim, escrachado. Sofreu, conheceu esse rapaz, e esse rapaz, entre aspas, é um bom, o que é que ela vai fazer? Vou me apropriar dele e cuidar de toda forma porque ele não cometa o mesmo erro. Até que virou uma doença. Existem as outras obsessões e compulsões, né? Se vocês forem ver os super obesos que nós temos no mundo, né, que pesam 350 quilos, você chega e fala assim, o que que levou você a comer tanto? Foi uma compulsão. Por exemplo, eu era agredida pelo meu pai, fisicamente. Ele me espancava tanto que quando eu ia para o quarto, eu encontrava na comida uma forma de amenizar meu sofrimento. Virou uma compulsão. O cara não come simplesmente pelo, eu vou comer um churrasco. Não, ele está comendo compulsivamente. Ele não consegue mais desfrutar do verdadeiro sabor da comida, o prazer da comida, tá bom? Gente, dentro da formação psicológica é isso. Alguém tem alguma pergunta? Não? Vamos falar agora sobre. Só fechar aqui. Vamos falar agora da emergência psiquiátrica. Nós temos, se eu não me engano, uma questão de emergência psiquiátrica. Então eu vou tentar ser o mais direto possível com vocês, que é o seguinte, gente. Emergência psiquiátrica, ela é caracterizada quando esse indivíduo ele está passando por uma situação crítica com um distúrbio grave no seu comportamento. O que é isso? É uma pessoa que pode se tornar violenta contra outras pessoas e atacar até mesmo contra a própria vida. Existe criança que tem surto? Sim ou não? Sim, tá? Existe adolescente? Sim. Gente, uma vez eu atendi não, né? Eu estava presente, mas eu não tive contato com esse paciente. Eu vi um garoto de 15 anos. Tu te lembra quando tinha 15 anos? Tu te lembra quando tu tinha 15 anos? Eu, quando tinha 15 anos, eu era da finura dessa vara da câmera. Eu era muito magro. Rapaz, um garoto de 15 anos, ele tinha tipo o meu corpo. Eu juro pra vocês, esse menino surtou. Não tinha quem conseguisse segurar esse rapaz. Eu vi 2 técnicos e um enfermeiro querendo segurar ele, e eles não conseguiam conter esse rapaz. Porque eu ainda tenho uma coisa, além do desenvolvimento, o estado de raiva, gente, ele causa
um acúmulo de adrenalina que aumenta a tua força, né? Então, um garoto como esse, não pense em vocês, a gente contém. Não é assim, não. Para tu poder segurar e conter uma pessoa como essa, é necessário muita força e ajuda de outras pessoas. O que é interessante a gente perceber? Dentro da nossa atuação de enfermagem com paciente psiquiátrico que está em uma emergência, existem algumas manobras que nós precisamos respeitar. E quais são essas manobras? Por exemplo, primeira manobra, reconhecer como esse paciente gosta de ser chamado. Por exemplo, o nome do cara é Francisco, o que causou o transtorno dele, a emergência psiquiátrica, é que todo mundo fica chamando ele de Chico, ele não gosta. Aí tu chega lá, oi Chiquinho, pronto. Aí o cara vai pra cima de ti pra te bater. Aí você tem que chegar, bom dia, boa tarde, boa noite. Qual é o seu nome? Aí vai falar, José Antônio. Tá, José Antônio. Você gosta de ser chamado de José Antônio? Você prefere que eu chame você de José, de Antônio? Eu quero que me chame de César. Mas por quê? Aí, mas você gosta? Por quê? Não, porque eu acho o nome bonito. Então tá, César, né? Perfeito. Outra coisa interessante é o seguinte: quando você se aproxima de frente para o portador que está passando por essa emergência psiquiátrica, muitas vezes eles veem isso como agressivo. O correto é o profissional ele se aproximar pelos lados. Porque quando eu vou de frente, parece que eu vou fazer alguma coisa. E como eles já estão em uma forma de proteção, eles já estão, né, vendo tudo de maneira agressiva. Dica: nunca se aproxime de uma vez. Se aproxime, converse um pouco, se aproxime, converse um pouco. Isso vai quebrando um pouco aquela preocupação, aquele medo e outras coisas do tipo. Tá. Vamos dar um exemplo aqui. Tu tá lá e aí o paciente te jogou agora um copo de café. Tu tá com teu jaleco branco, todo de branco, jogou um copo de café. Vai-te embora daqui. O que você faz? Tu dá um tapa no paciente? Tu joga um café de volta nele? Não, é o que vocês estão falando que é o correto, né? Mas se vocês estivessem lá com raiva, o que é que vocês vão fazer? Dá uma dica para vocês. Deu raiva, você está se sentindo muito perto de perder o controle, se afaste da situação por algum tempo, o tempo necessário. José Antônio, eu já volto, fique aqui, eu vou precisar me limpar, eu vou precisar só de um minuto, fique aí. Se afaste, sem perder muitas vezes o paciente de visão, reflita, respire, tá? Porque eu vou dizer uma coisa para vocês, vocês vão se estressar muito em área psiquiátrica. Vocês vão ficar sobre o limite de vocês. E eu já vi muito profissional perder a cabeça. É por isso que a gente vê no jornal aqueles vídeos. Olha, entraram com uma câmera no hospital, pegaram o enfermeiro batendo no paciente psiquiátrico, batendo no idoso, porque não trabalhou a sua tolerância. Tá bom? Gente, alguma pergunta até aí? Não? Querida, qual é o seu nome? Jaque. E o seu? Paula? Malu? Tá. Vocês querem fazer alguma pergunta de maneira geral sobre a prova de vocês? Vocês querem fazer alguma pergunta a respeito da prova de vocês? Porque nós acabamos a revisão agora, querido. Mas eu vou lhe dar umas dicas à parte. Biane, você quer falar alguma coisa? Tranquilo, professor. Certo. Então eu vou botar a gravação agora, Beni, na plataforma, tá? E aí, se algum amigo tiver alguma dúvida, é só me avisar, tá bom? Tudo bem.